mensagem. Todo mundo junto, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9 e 10. Vamos juntos? Se tiver uma caneta, tem alguns pontos importantes aqui. Primeiro, vamos lá. E não nos cansemos de fazer o bem. E olha o que a Bíblia diz. Porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos o quê? Desfalecido. Se não houvermos desfalecido. Agora continua no 10. Então, enquanto temos tempo, e nós temos tempo, estamos aqui ainda nessa terra, Deus está nos dando uma oportunidade de viver, façamos o bem a quem? A todos, mas principalmente aos domésticos da fé, pessoas que servem a Deus e que são da família da fé, principalmente para esses eu preciso fazer o bem. Agora começa no 9, todo mundo junto. E não nos cansemos de fazer o bem. Vamos começar. O que eu quero falar com você hoje? Hoje eu quero falar com você sobre não cansar. É isso que eu quero falar contigo hoje. Não cansar. Primeira parte, e não nos cansemos de fazer o quê? Por que eu não posso cansar, pastor? Porque esse é o trabalho do diabo. O trabalho do diabo é me cansar. Por que o trabalho do diabo é me cansar? Porque toda pessoa cansada, ela vai desistir. Toda pessoa cansada, ela vai desistir. Normalmente a pessoa desiste quando ela está cansada. É quando ela está cansada que ela toma a decisão de desistir. E eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando no teu casamento, na tua família, na tua vida financeira, no teu trabalho, nos teus negócios, na tua vida pessoal, na tua saúde. Eu não sei o que você está vivendo, mas hoje eu quero falar contigo sobre não cansar. E esse vai ser o trabalho do diabo. Qual é o trabalho do diabo? Cansar você. Porque cansado, ele consegue te fazer desistir. Por quê, pastor? Porque o diabo sabe que não tem poder para te vencer. Por quê? Porque ele é um inimigo vencido, ele é um inimigo derrotado por Cristo lá na cruz do Calvário. Então não adianta ele se colocar na sua frente. Muitas vezes ele vai fazer isso, se opor. Você tem autoridade, você tem o poder de Deus, você vai lá e derruba ele, e ele vai perder a batalha. Então, já que ele sabe que não adianta se opor à sua frente, ele aprendeu uma coisa, que não adianta ele se colocar na sua frente. O que o diabo vai fazer é caminhar do seu lado e falar onde? No seu ouvido. Ele vai tentar cansar você. Esse é o trabalho dele, é te cansar, fazer você desistir, desanimar. E aonde que ele me faz cansar? Aonde que o diabo trabalha? Aqui dentro. É onde ele mais trabalha, nos pensamentos das pessoas. É onde ele mais trabalha para fazer a pessoa desistir, para desanimar. Mas antes de te fazer desistir, ele tem que te cansar. Não esqueça o que eu vou te falar agora. O diabo nunca te venceu. Ele te convence a desistir. Ele nunca venceu você. Ele convence você a desistir. E é isso que eu não posso fazer, cansar. Deixa eu fazer uma pergunta e eu quero que você seja completamente sincero comigo. Quem é que diz assim: pastor, eu estou cansado. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, quantos anos você está lutando, qual é a sua luta, qual é o seu problema. Mas aquela pessoa que diz: eu estou cansado, pastor, eu não aguento mais, vontade de chutar o balde. Quem é que está cansado? Levanta a mão, sinceridade. Pastor, eu estou cansado. São os 3, o resto está tudo forte. Estão prontos para mais outra então? Quem é que, pastor, eu sincero, eu ando meio cansado. Quem é que está cansado? Agora, qual é o trabalho do diabo? Primeiro é me cansar, porque cansado ele vai me convencer a fazer o quê? A desistir. Cansado ele vai me convencer a desistir. E esse vai ser o trabalho dele, cansar você. Talvez você vai me perguntar assim: pastor, me cansar como? Primeiro, o diabo vai te convencer que não vale a pena fazer o bem. Esse é o primeiro trabalho dele. Tentar me convencer aqui dentro que não vale a pena fazer o bem, que não adianta andar na palavra, não adianta servir a Deus, não adianta fazer as coisas certas. Ele vai tentar me convencer
que não vale a pena fazer o bem. E ele vai te dar até exemplos. Ele vai vir na sua mente, ele vai passar um filmezinho, ele vai te lembrar do nome de pessoas e vai te mostrar pessoas que estão fazendo coisas erradas e que estão se dando bem. A pessoa que está fazendo tudo errado e que está se dando bem. Ele vai mostrar para você pessoas que mentiram e que estão se dando bem, pessoas que fizeram outras coisas erradas e que está dando tudo certo na vida dessas pessoas. Ele vai te mostrar, ele vai fazer questão que chegue, que você fique sabendo, que você veja isso, que você perceba. Então o trabalho dele é me convencer que não vale a pena fazer o bem. E a Bíblia diz, lê de novo 9, e não nos cansemos de fazer. E esse é o trabalho do diabo, fazer com que você canse, porque toda pessoa cansada, ela desiste. Por que a pessoa desistiu do casamento? Porque antes de desistir, o que aconteceu? Ela cansou. Por que a pessoa pede para sair do trabalho? Antes de desistir do emprego, primeiro a pessoa fez o quê? Ela cansou do emprego. Então esse é o trabalho do inimigo, cansar você, parar você, fazer você desistir. Só que ele sabe que não adianta ficar apenas lutando contigo. Ele tem que ficar do teu lado, falando na tua mente, falando nos teus pensamentos, para te cansar, fazer com que aquilo não termine, pareça que a sua batalha não tem jeito, que não adianta. Então o trabalho dele é me mostrar que não vale a pena fazer o bem, que não vale a pena agradar a Deus, que você está fazendo tudo certo e nada está mudando. Esse é o trabalho dele. Mostrar que todo o teu esforço não funciona, que todo o teu esforço não adianta. Esse é o trabalho do diabo. Me convencer que não adianta fazer o bem, te mostrar que servir não vale a pena. É isso que ele vai fazer. Ele quer mostrar que servir não vale a pena. Ele vai tentar mostrar que a tua oração e o teu jejum não estão adiantando. Ele vai tentar te mostrar que a tua oração e o teu jejum não estão adiantando, que não está funcionando. Tu orar todos os dias, que não adianta, que isso não muda. Esse vai ser o trabalho dele, me fazer cansar. Só que a Bíblia está dizendo, vamos ler? E não nos cansemos de fazer o que, a igreja? O bem. Você anda cansado? Você está com vontade de desistir de alguma coisa? De parar? O segredo do cristão que não cansa é o cristão que ora todos os dias e o cristão que lê a Bíblia todos os dias. Esse é o cristão imparável. Agora, se eu começar a relaxar com a minha vida espiritual e eu começar a parar de orar, parar de ler a Bíblia, parar de vir na igreja, e você tem que vir mais na igreja. Às vezes você tem vindo pouco. Você não pode ser turista. A gente tem que vir mais. E eu parar de fazer o meu jejum, você vai virar uma pessoa normal. O que diferencia um crente de uma pessoa do mundo? Os dois são de carne e osso. Os dois são maus. Só que o crente, ele virou uma pessoa boa, porque ele ora, ele lê a Bíblia e ele busca quem? A Deus. Agora, se tu parar de orar, de ler a Bíblia, de vir na igreja, de jejuar, de buscar Deus, tu vai virar uma pessoa ruim de novo. Às vezes tu vai ser pior do que tu era antes. É isso que fez você mudar. A gente começou a ter comunhão com quem? Com Deus. Agora, se eu parar de ter essa comunhão, às vezes eu vou virar uma pessoa pior do que eu era. Porque a carne está ali, a vontade da carne ainda está ali. Mas por que eu venço ela? Porque eu estou buscando a Deus. E o trabalho do inimigo vai ser fazer com que a sua vida espiritual fique mais ou menos. A gente não consiga ter essa comunhão de orar, a gente não consiga ter essa comunhão de ler a Bíblia, de buscar. Se ele fizer isso, ele consegue te cansar. E ele começa a trabalhar na sua mente, convencendo que não adianta, que não tem jeito, que não funciona, dizendo que tudo que tu está fazendo é em vão, que tudo que tu está fazendo não muda. E é aí que você tem que entender, olha o que diz o versículo, e não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Aí ele diz aqui, porque ao seu tempo, nós vamos o quê? Você vai colher. No tempo de Deus vai vir a colheita do bem que você está fazendo. Pastor, mas eu pareço trouxa, eu ajudo todo mundo, ninguém me ajuda, eu ajudo as pessoas, eu socorro, ninguém me socorre. Faço o bem. A Bíblia está dizendo que vai chegar o dia que eu vou colher esse bem que eu estou fazendo, que Deus vai fazer com que eu colha. E olha o final do versículo, eu vou colher, olha o texto, o que diz aí? Se não houvermos o quê? Desanimado, desistido. Então antes de eu desistir, primeiro o diabo me fez cansar. E esse vai ser o trabalho do diabo,
cansar você, para que cansado ele te convença a desistir. Eu não sei pelo que você está passando, mas você tem que ser um crente de fibra, um crente que não vai olhar para trás, um crente que não vai desistir. Você sabe que, eu vou falar uma coisa para você, o corpo, ele suporta tudo. O que eu tenho que trabalhar agora é a minha mente, porque o teu corpo aguenta tudo, meu irmão. Você pode estar arrebentado, mas se você decidir não desistir, nem que você se arraste, você chega à linha de chegada. Agora, se eu começar a tomar uma decisão de desistir, eu vou desistir, mesmo que o meu corpo tenha força para aguentar. Se dentro da minha mente eu decidir desistir, eu desisto. Irmão, você tem que trabalhar dentro de você e dizer para você mesmo: não importa o que eu estou enfrentando, eu não vou desistir. Você tem que dizer isso para você. Eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir do meu casamento, eu não vou desistir da minha casa, eu não vou desistir do meu trabalho, eu não vou desistir da minha igreja, eu não vou desistir do meu Deus. Não importa o que me façam e não importa o que eu passe, eu não vou desistir. Amém? Levante a sua mão direita e diga com o pastor, diga: eu não vou desistir. Diga: eu decido continuar. Então qual é o trabalho do inimigo? Me cansar. E talvez o diabo está conseguindo. Tu está ficando cansada do casamento, cansado da família, cansado do trabalho. Você está começando a cansar. Ah, pastor, estou cansado de orar também, porque eu oro e não acontece nada. Esse é o trabalho do inimigo. Mostrar que aquilo que eu estou fazendo não está adiantando. Quando o diabo começa a te dizer que não está adiantando, é porque está funcionando. Amém? Porque o diabo é o pai da mentira. E é isso que ele vai fazer para você a vida toda. Ele vai mentir para você. Aí depois que tu desiste, depois que tu para, depois que tu desanima, tu vai ver que não valia a pena ter desistido, que valia a pena ter lutado, ter continuado. O diabo é o pai da mentira. Ele enganou todos os anjos que estavam nos céus, que andavam com Deus, que pisavam nas ruas de ouro, que tinham acesso ao trono do Criador dos céus e da terra. Como é que o diabo convenceu os anjos a abandonar o paraíso e ir para o inferno atrás dele? O diabo é o pai do quê? Ele mentiu para os anjos. Você já notou que quando os demônios manifestavam, Jesus quase não permitia que eles conversassem muito? Quem já viu isso na Bíblia? Ele quase não deixava os demônios conversar. Por quê, pastor? Porque o diabo é o pai do quê? Se você der conversa para ele, ele vai te enganar. Ele vai te convencer que o teu casamento é uma droga, que você tem que procurar outra pessoa. Ele vai te convencer que não tem cura, que não adianta você orar, que não vai adiantar. Ele vai tentar convencer você, sempre trabalhando na sua mente. Agora, quanto mais perto do meu milagre eu estou, mais o inimigo vai tentar me mostrar que não adianta. E é aí que você tem que continuar, porque vai dar certo. Decida: eu não vou desistir. Amém? Vamos comigo no livro de Gálatas mesmo, que nós já estamos. Você só vai para um outro capítulo agora, que nós vamos ler comigo. É o capítulo 4, Gálatas 4. Você está passando por uma ruim no seu casamento? Tome uma decisão: eu vou lutar até o fim, eu não vou desistir. Você está passando por uma ruim com seu filho? Decida: eu não vou desistir do meu filho, eu vou lutar até o fim. Você vai ver o seu filho ser transformado. Gálatas capítulo 4. O trabalho do inimigo é te cansar. E quando ele te cansa, ele te convence a desistir. Não permita que o inimigo te canse. Para você ser um crente imparável, você não pode esquecer oração, leitura bíblica, frequentar a igreja e pelo menos fazer um turno de jejum por semana na tua vida. Pega um dia de manhã que tu está sozinho em casa: Deus, hoje é jejum. Toma só um copo d'água e diga: até o meio-dia eu não vou comer nada. E eu vou ficar aqui orando, lendo a Bíblia, ouvindo louvor, vou botar uma pregação para me escutar, vou ficar na tua presença. Irmão, o diabo nunca vai te parar. Se você for um crente que busca a Deus, ninguém para uma pessoa que busca a Deus. Os crentes que desanimam e que param é que eles estão buscando pouco, porque um crente de oração, ele é invencível. Se o diabo está vencendo é porque você não é de oração, você tem que se tornar. Gálatas capítulo 4. E quem quer ser um crente vitorioso aí, diga amém.
Você vai ter que se tornar uma pessoa de oração. Amém? O corpo está pronto, aguenta tudo. Agora a tua mente, é aí que o diabo trabalha para você desistir, para você parar. Você tem que dizer, eu vou até o fim. E irmão, quanto mais perto do meu milagre eu estou, mais o diabo vai me oprimir, mais o diabo vai tentar me desanimar, mais o diabo vai tentar me parar, mais o diabo vai tentar me prender. E você tem que botar na sua cabeça, eu não vou desistir. Amém? Nesses pontos a gente tem que ser meio competitivo. Eu não vou parar, o diabo não vai me segurar, o diabo não vai me parar. Você tem que botar isso no seu coração, eu vou orar mais. Quando o diabo disser para ti que não está adiantando a tua oração, pode saber que está adiantando. Quando ele chegar na tua mente e disser que tudo que tu está fazendo não funciona, pode saber que está funcionando, porque ele também enxerga no mundo espiritual e ele está vendo que vem uma bênção grande. Então lá na tua mente ele está tentando te cansar para você desistir. Não desista, ore mais, busque mais, porque você vai vencer. Você tem que ser aquele crente que não para. O corpo ele aguenta tudo. Você pode estar com dor, se você botar no seu coração, eu não vou parar, eu vou até a igreja. Tua perna pode estar doendo, a outra doendo, parece que vai paralisar as pernas, mas se você continuar falando, eu não vou parar, eu vou para o culto hoje, você arrasta as pernas, elas doem, vem uma voz que diz para, você chega na igreja. Amém? A gente chega na igreja, só que você tem que dizer para você mesmo, eu não vou desistir. O que o diabo está fazendo? De tudo para você desistir do teu trabalho? Para você desistir do teu casamento? Para você desistir da tua família? Para você desistir do ministério que Deus te deu? Não, eu vou continuar. Gálatas capítulo 4, todo mundo junto comigo, eu quero que você leia o versículo de número 19, que diz assim, ó. Gálatas 4, 19, todo mundo pega a sua Bíblia, pega uma caneta, que esses versículos de hoje são muito importantes para você ler. Olha o que ele diz, meus filhinhos, o que está escrito aí? Todo mundo junto. Por quem de novo eu sinto as dores do quê? De parto, até que Cristo seja formado aonde? Em vós. Leia de novo o apóstolo Paulo, meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores do quê? Paulo estava dizendo a pressão que ele sofreu, o que ele passou para ver Cristo na vida dos Gálatas, o que ele enfrentou para ver Cristo na vida dos Gálatas. Ele está comparando as lutas, a pressão, o sofrimento que ele sofreu a uma mulher que dá à luz. Deixa eu perguntar, quem são as mulheres aqui que já tiveram filho? Levanta a mão. Agora outra pergunta, quem são as mulheres que tiveram filho de parto normal? Pastor, eu tive que aguentar no osso, amém? Sem nenhuma anestesia, sem nada, tu foi até o último, o médico dizendo, força mulher, e os teus olhos quase soltando para fora, e você na sua cabeça, onde eu estou botando tudo que eu tenho? Os olhos quase pulando para fora, a bolita do olho, e o médico, força, e você, meu Deus, da onde que eu vou tirar força? Quem ganhou de parto normal aí, deixa eu ver. Você fez força ou não fez? Doeu ou não doeu? Diz que a dor é terrível. Agora, pensa comigo, Paulo está mostrando para nós, que quanto mais perto do meu milagre eu estou, mais o diabo vai me pressionar como uma mulher que está dando a luz, como uma mulher que está lá de parto para dar luz, sentindo contrações, as dores aumentando. Então o inimigo ele vai tentar te pressionar, ele vai vir na tua mente, ele vai dizer, tu não tem chamado, Deus não te escolheu, não adianta, tu está orando, tu está caminhando à toa, tu está se esforçando à toa. O diabo vai botar tudo isso na minha mente, tu está indo nos cultos à toa, tu está fazendo campanha à toa, tu está dando o teu dízimo, a tua oferta à toa, nada muda. O diabo vai tentar trabalhar, porque ele sabe que tem uma bênção chegando. E sabe o que acontece com a mulher se ela desistir do filho dela? Se ela parar de fazer força, se o médico não consegue fazer uma cesárea para tirar, o que vai acontecer com essa criança? O seu milagre depende de você. Se você desistir, tu vai abortar o que Deus tem para ti. E Deus tem algo para você, só que você tem que ir até o fim. E quanto mais perto do teu milagre, mais o diabo vai te pressionar, mais os pensamentos ruins vão vir, mais a luta vai aumentar, mais as batalhas vão aumentar. E eu tenho que ser esse crente que eu vou dizer para mim mesmo, levanta a mão direita e diga, eu não vou desistir. Amém? E o diabo vai fazer de tudo para que você peça para sair. O diabo vai fazer de tudo para que você desista. Ele vai fazer de tudo para que você desanime. E é aí que eu tenho que continuar firme e dizer, eu não vou parar. Eu tenho que ser um crente imparável, um crente chato, que o diabo vai tentar de tudo, ele vai dizer, esse crente aqui eu não aguento, ele não para, ele não desiste. Eu já usei tudo que eu podia, e esse crente continua na fé. É esse crente que você tem que ser. Sabe por que ninguém faz você desistir? Porque você ora,
E você tem que ser um crente de oração, porque a força do cristão está na oração. É ali que é a força do crente. Vamos lá? Aí diz aqui, o versículo de número 19: meus filhinhos, por quem de novo eu sinto o quê? Dores de parto. Então não esquece, quanto mais perto do meu milagre eu estou, mais pressionado eu vou ser, mais o diabo vai tentar fazer você desistir, mais ele vai vir na sua mente dizendo que não vale a pena fazer o bem, que não vale a pena servir a Deus, que não vale a pena andar com Deus. Ele vai dizer que o teu jejum não está funcionando, que a tua oração não funciona, que tudo que tu está fazendo não adianta. Ele vai dizer que é perca de tempo, mas ele sabe que não é. Ele é o pai da mentira. E aqui dentro, ó, é que ele te cansa para fazer você desistir. E você tem força. Amém? Você é capaz. Todas as vezes que você pensar em desistir, eu quero que você lembre do versículo que você vai ler comigo agora. 1 João capítulo 4. Vamos lá com o pastor. 1 João capítulo 4. Primeira João capítulo 4. Todos acharam? Vamos ler com o pastor. Pega uma caneta, sublinha esse versículo aí na sua Bíblia e leia ele junto comigo. 1 João 4, versículo 4. Vai lá com o pastor, pega uma caneta e sublinha. O que está escrito? 1 João 4, 4. O que diz? O apóstolo Paulo começa dizendo assim, João. O João diz assim, ó, filhinhos. O que ele diz aí? Sois de Deus e já os tendes o quê? Vencido. Você já tem vencido. Pastor, como assim? O diabo é um inimigo derrotado, é um inimigo que já foi vencido na cruz por Jesus Cristo. Então a Bíblia está dizendo, você já tem vencido o inimigo já foi vencido. Irmão, eu não tenho que ter medo dessa luta, porque eu tenho capacidade, você é forte. Só que você tem que dizer para você mesmo, eu não vou desistir. Você é capaz, meu irmão. Amém? Você tem capacidade, você consegue, meu irmão. Você consegue, você pode. Você tem que se vencer. Vencer esse pensamento que está dizendo para você desistir. Eu me lembro um dia que eu estava correndo na academia, eu estava começando, eu não era acostumado a correr. Aí eu fui fazer uma aula, devia ser a minha primeira ou segunda. Eu estava começando. E essa aula é uma aula de corrida. E fica o professor, eu fico com fone, e o professor fica do lado, cuidando de todo mundo que está correndo. E o professor vai falando, olha, agora tu vai aumentar a velocidade na esteira. E a esteira inclina. Agora você vai inclinar ela como se estivesse subindo uma lomba. Você vai aumentar 1 quilômetro para correr. Agora você vai diminuir. Agora você vai caminhar. Agora você vai correr mais. Agora você aumenta o máximo que você puder. Agora você dá um sprint, que é correr com toda a sua força. Agora você vai, e o professor vai falando, vai tocando uma música, ele vai dizendo, isso, agora você para um pouco, agora você caminha, 30 segundos descansa, agora você vai correr, vai. E eu estava chegando quase a 6 quilômetros que eu queria correr. Nessa aula que é uns 40 minutos, por aí, 45, só que irmão, eu não era acostumado, e começou a me dar uma dor assim numa perna, começou a me doer a canela, começou a me dar dor, talvez a minha pisada não estava certa, começou a me doer, meu irmão, e faltava tanto para acabar, e eu botei na minha cabeça, pode doer o que doer, eu não vou desistir. Eu fui até o fim da aula e eu corri. As pernas estavam doendo, você não fazia ideia. Uma hora parecia que estava trancando a perna, assim, que não queria mexer por causa do nervo. Mas eu falei, não importa o que eu vou sentir aqui, eu não vou parar. Sabe o que eu te digo? O corpo aguenta tudo. É por isso que o diabo trabalha onde? Porque se ele te convencer a desistir, você para. Mesmo que você tenha força para vencer. E você tem que ser esse crente, eu não vou parar. Leia o 4 de novo, o que diz a Bíblia? Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido. Agora toda vez que você pensar em desistir, você vai lembrar desse versículo. Leia, o que diz aí, pessoal? Porque maior é o que está em vós do que o que está onde? No mundo. Bate no peito e diga, maior é o que está em mim. Irmão, você tem capacidade. Qual é a luta que você está enfrentando? O diabo está tentando te cansar. Ele está tentando te convencer a parar, a desistir, a não vir na igreja, a ficar em casa. Não vai na igreja hoje, tu já foi. Desistir da família, do casamento, dizendo que o teu marido não tem jeito. Presta atenção no pastor.
A Bíblia está dizendo, maior é o que está onde? Você tem um Deus maior do que essa luta. O seu inimigo é o inimigo vencido. Você tem capacidade de lutar. Você tem capacidade de vencer. Você pode superar esses obstáculos. Olha o que diz a Bíblia. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Vamos lá. Porque maior é o que está em vós do que o que está onde? Você tem um Deus maior. Por que eu vou desistir? O que você está passando? É uma luta grande na tua família? Deus não te trouxe aqui hoje para desistir. Talvez você vai dizer, pastor, mas é que o senhor não sabe a luta que eu estou passando. Irmão, você acha que eu não tenho luta que o seu irmão do lado não tem? Às vezes aqui hoje, tem pessoas que têm lutas maiores do que as tuas. Tem gente que já enfrentou coisas maiores do que nós estamos enfrentando. Mas essa pessoa tomou uma decisão. Eu não vou desistir. E é esse tipo de crente que você tem que ser. Nada vai me parar. Eu vou vencer essa luta. Hebreus, capítulo número 10. Vai lá com o pastor. Volta um pouquinho também no Novo Testamento. E eu quero que você leia esse versículo. E olha o que a Bíblia Sagrada fala para nós. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando. Mas, irmão, não deixe o inimigo te cansar. Porque cansado ele te convence a desistir. Toda pessoa cansada, é muito mais fácil fazê-la desistir do que uma pessoa que não está cansada. Então, pastor, como é que eu faço para não cansar? Você precisa orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que ter um compromisso de todos os dias, você tem que ter um horário. Eu não sei, pastor, eu vou orar de noite, eu já estou cansado, eu durmo. Então, ora cedo. Acorda 1 hora antes de você sair para a rua, sair para o trabalho. O que você faz? Dobra o joelho de manhã cedo, a gente está disposto, a gente tem toda energia, todo gás, a mente está vazia, porque não tem nenhum problema do dia. Então a gente está ali com uma disposição tremenda de servir a Deus. Vai lá, ora, busca, chora, se envolve, pega a tua Bíblia e lê, tu já vai para o teu dia preparado. Quando tu chegar de noite, é só deitar. Às vezes a gente já chega cansado. É ou não é, pessoal? Você já orou, você já leu a Bíblia, você já buscou a Deus. Faça isso, meu irmão. Vamos lá, continua comigo. Hebreus capítulo 10, versículo 39. O que diz a Bíblia no 39? Todo mundo junto. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Todo mundo junto. Mas daqueles que creem para a conservação do que, pessoal? Da alma. Então o apóstolo está dizendo aqui para nós, eu não posso ser daqueles que desistem, eu tenho que ser aquele que acredita, aquele que continua, aquele que persevera. A Bíblia diz, ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Deus tem uma recompensa para quem vai até o fim. Você não pode desistir. Às vezes o diabo está tentando te cansar, está tentando parar você. Quem é que lembra da história de um homem chamado Jó? Você lembra da história do Jó na Bíblia? Quem lembra aí, diga glória a Deus. Pessoal, o que o Jó enfrentou na vida dele? Você sabe a história desse homem? A Bíblia diz que esse homem era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha gado, fazenda, servos, terras. Ele tinha filhos, filhas. Ele tinha tudo. E um dia o diabo chegou no céu e disse, Deus, o Jó só te serve porque o Senhor dá tudo para ele. Tira dele o que ele tem para o Senhor ver. Ele vai começar a blasfemar de ti. E Deus disse, eu confio no meu servo. Eu sei quem é o Jó. Pode ir lá, toca no que ele tem. Só não pode tocar na vida dele. E o diabo foi lá, ele perdeu os filhos, perdeu a fazenda, perdeu o gado. Ele perdeu tudo. E passou mais um tempo. A Bíblia diz que ele ficou doente, pessoal. Uma pessoa rica, ela anda arrumada, ela anda cheirosa. Sim ou não? Você até quem é pobre anda cheiroso? Né? Você imagina quem é rico então. Anda cheiroso. Agora ele pegou uma doença que diz que se formavam úlceras no corpo dele e aquilo ali apodrecia e saía uma inflamação. A inflamação é cheirosa ou é ruim? Você imagina o corpo inteiro, que ele pegava uma telha para ir raspando aquilo e tirando. Os amigos dele chegavam perto dele, você lê o texto que eles não conseguiam, diz que o Jó tinha um cheiro ruim. E eles chegaram não para consolar, mas só falavam mal e acusavam o Jó, botavam o Jó para baixo. Sabe o que a Bíblia diz de tudo isso? Que o Jó nunca brigou com Deus. O Jó nunca botou a culpa em Deus do que ele estava passando e nunca pecou com os lábios. Ao contrário, diz que ele pegou um pano de saco, pegou cinza, botou a boca no pó. E a Bíblia diz que ele ainda assim adorou a Deus. A mulher dele chegou e disse, Jó,
por que tu não amaldiçoou o teu Deus e morre? O Jó olhou para ela e falou: tu é louca? Se quando tudo estava dando certo na minha vida eu servia a Deus, por que agora na dificuldade eu vou parar de servir a Deus? E o Jó serviu a Deus até o fim da vida dele. E olha o que Deus fez, Jó 42. Esse homem não desistiu, meu irmão. Olha lá, vai comigo, antes dos Salmos, Jó 42. Esse homem continuou firme na vida dele. Jó, capítulo 42. Vamos juntos. Jó 42. Todos acharam? Vamos comigo. É o último capítulo do livro de Jó. Se você abrir a Bíblia nos Salmos, que é o meio da Bíblia, você volta para trás. Jó 42. Abre nos Salmos, que é o meio, e volta para trás. Jó 42. Quem achou, diga amém. Podemos ler o versículo 16? Jó, capítulo 42, versículo 16. O 16 diz assim, todo mundo lendo junto com o pastor. Jó 42, 16. Vamos lá, o que diz a Bíblia? E depois disso. Vamos lá, marca aí com a sua caneta. O que está escrito? E depois... O que é depois disso? Depois da luta, depois de perder os filhos, depois da doença, depois de todas aquelas situações que o Jó passou, o que Deus fez na vida dele? Viveu Jó 140 anos e viu aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Ele viu os netos, bisnetos, trinetos, tataranetos. E olha o que a Bíblia diz: então morreu Jó. Como é que ele morreu? Todo mundo velho e farto do que, pessoal? Então olha para mim, presta atenção. O que você está passando não é o seu fim. Essa luta não é o fim da sua história. Deus tem um depois disso para você. Se você ficar firme, não olhar para trás, não desistir. Olha de novo 16, Jó 42, 16. Todo mundo junto, o que diz a Bíblia? E depois disso, Deus tem um depois disso para você. Deus tem um depois disso para essa fase que você está passando no seu casamento, para essa fase que você está passando no trabalho, na vida financeira, não sei em qual área. O diabo está tentando te cansar, porque cansado ele vai te convencer a desistir. O Jó não cansou. Por que, pastor? Porque o Jó era um homem de oração. O Jó orava a Deus. Qual é o segredo de você ser um cristão que não cansa e não para? Você tem que ser de oração. Você tem que começar a orar mais. Talvez você está levando a oração na brincadeira. Se você não ora muito, o diabo vai te cansar. Agora, se você ora, você é um crente imparável. O Jó passou por tudo que ele passou. Só que a Bíblia diz: depois disso, viveu Jó ainda mais 140 anos, e ele viu os filhos que Deus deu para ele, a filha que Deus, diz que a filha do Jó, uma das mulheres mais bonitas que existia, ele teve, ele viu os netos, os bisnetos, os trisnetos, os tataranetos, ele recuperou toda a riqueza. Essa situação não é o fim. Deus tem um depois disso. Você está cansado? Ora mais, te fortaleça, venha mais à igreja, busca a Deus, porque cansado, o diabo vai te convencer a desistir. A Bíblia diz: não canse de fazer o bem. E talvez o diabo está tentando te mostrar de todas as formas que não vale a pena fazer o bem. Mas eu quero dizer para você: continue, porque está dando certo e você vai colher se você não desanimar. Não desista. Fica de pé. Vamos fazer uma oração. Olá para você que está acompanhando esse vídeo agora no meu canal. Espero que essa mensagem abençoe você, fale muito com você. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, você se inscrever no canal e ativar o sininho. Todas as vezes que tiverem mensagens novas, você vai ser notificado dessas mensagens. Então não esquece, ativa o sininho e compartilha com quem precisa. Que Deus abençoe.